casa, mestre. Hoje, pessoal, vim trazer um vídeo pra vocês pra falar o porquê que as pessoas se identificam tanto com Tai Lung, o vilão de Kung Fu Panda. Eu vejo muito aí o pessoal, tipo, elogiando, né, o Tai Lung, cara, por se identificar bastante com o que ele é no desenho. Vamos lá, cara. A principal coisa que faz as pessoas se identificarem com o Tai Lung é ver o quanto o Tai Lung se esforçou e não chegou a lugar nenhum. As pessoas se identificam muito com isso porque, cara, tudo que descreve a vida das pessoas, tá? Principalmente quem é pobre, classe baixa aí, sabe como é que funciona, tá? Às vezes você se esforçar tanto e não ver resultado nenhum. Tipo, não alcançar o que você deseja. É como aquele funcionário que se esforça muito no emprego, achando que vai ter melhorias, que vai ser reconhecido, que vai ganhar promoções, mas no final ele só acaba ganhando mais função, né? E por outro lado, seria o funcionário que chegou agora e às vezes já conseguiu muito mais coisa que você, não por ter se esforçado e por saber tanto quanto você sabe na empresa. E sim, cara, por às vezes conhecer o chefe, pegar amizade com supervisores, algo do tipo, que seria como se fosse o Paul, né, no desenho. Que é aquele que se esforçou bem menos e conseguiu o que você não conseguiu simplesmente por o chefe ter enxergado ele e não você, que se esforçou bem mais. Então eu acho que é muito disso que as pessoas se identificam muito com o Tai Lung. Nós vê a revolta dele por não ter conseguido se tornar o dragão guerreiro, cara, e nós acaba entendendo que nós se esforça muito, às vezes a pessoa se esforça muito e não consegue tudo que ela quer, né, mano? Não consegue às vezes uma promoção, não consegue alcançar a vida melhor que ela queria, tá? Então, cara, isso aí realmente pesa muito. E as pessoas acabam ficando revoltadas igual o Tai Lung que ficou, né? Tipo, você se esforçar tanto e não conseguir ver resultado, não ver evolução. Ver que todo aquele esforço foi pra nada. E esse é um dos motivos principais que as pessoas se identificam tanto com o Tai Lung. E por que as pessoas não se identificam tanto com o principal, que é o Paul, o Panda? Porque, cara, foi um personagem que, vamos dizer assim, em comparação ao Tai Lung, ele se esforçou muito menos, tá? Tai Lung treinou a vida inteirinha e o Paul por alguns meses, vamos dizer assim. E conseguiu todo o mérito que o Tai Lung não conseguiu treinando a vida inteira, tá? Com muito mais esforço. Ah, mas o Paul ganhou a luta contra o Tai Lung. Sim, mas nós sabemos que na vida real não é assim que funciona, tá? Em questão de esforço físico, luta, esse tipo de coisa. Normalmente quem tem mais experiência sempre se dá melhor. Mas aquele negócio é o roteiro, né? O roteiro precisava fazer aquilo. E tem uma parte de pessoas que criticam o Tai Lung por ele ter se revoltado por nada ter dado certo. Aí, cara, aí que nós se identifica mais ainda, tá? Pessoas que têm uma condição financeira ruim ou foi criado em lares completamente, vamos dizer assim, lares tóxicos, né? Porque, cara, vamos lá. Uma pessoa, cara, que ela se esforça muito pra conseguir alguma coisa e der errado, cara, é normal que essa pessoa vai ter algum tipo de revolta, né, mano? Não tem como. Às vezes a pessoa que critica isso por ele ter se revoltado, por ele ter, vamos dizer assim, criticado ele por ter a mente fraca, por ter se revoltado, né? Em vez de ter aceitado. Mas, cara, convenhamos, não é assim, né, mano? Se você se esforça muito pra alguma coisa e ela dar errado, você vai ficar frustrado, cara. Só que assim, tem essa questão. Tem gente que fica frustrado, mas guarda pra si e segue a vida normal. E tem uns que se revoltam. No caso do Tai Lung foi o que se revoltou. Agora vamos pegar o caso da tigresa. Vamos se dizer assim que ela se esforçou igual o Tai Lung, né? Treinou a vida inteira e não ganhou o mérito de dragão guerreiro. Ela foi reconhecida por tudo e tal, mas nunca conseguiu o que ela queria. E foi um personagem que não se revoltou, porém guardou muita amargura. Tanto é que a que mais odiava o Paul era ela. Por quê? Porque viu que ele se esforçou muito menos do que ela e ele já, vamos dizer assim, chegou sendo o dragão guerreiro. Mesmo tendo passado ela em questão de habilidades no desenho, não passou ela em questão de mérito de treino, né? Tempo de treino, esforço. Então isso revoltou bastante ela. Só que foi uma revolta diferente, né? Ela se revoltou e ficou amargurada apenas, não saiu descontando em todo mundo. Já o Tai Lung pegou a sua amargura e saiu descontando em todos, né? Tanto é que foi preso por isso. Então, cara, é muito questão de personalidades mesmo, tá? Isso lá descreve bastante isso. Mas vamos se dizer assim, no caso do Paul foi muito mais simples, né? Claro que ele teve esforço de treino tal e tudo mais, mas não foi uma coisa que ele dedicou a vida inteira. Então é isso, cara, você saber que você se dedicou muito por alguma coisa e foi tudo uma perda de tempo, cara, é realmente muito frustrante, tá? Ainda mais, claro, por questão da expectativa. Como assim? O próprio mestre do Tai Lung, né, deu muita expectativa pra ele, que se ele treinasse muito e fizesse isso,
ele seria o dragão guerreiro. Pode ser que já com a tigresa ele já não fez isso, tá? A questão de expectativa. Então pode ser por isso que ela não tenha tido uma revolta tão grande no desenho. Questão de expectativa acho que é ainda pior, tá? Porque, vamos lá, se você coloca uma expectativa de, vamos lá, passar em um concurso, e você estuda muito, com certeza que vai passar, e reprova, a sua frustração vai ser muito maior do que a pessoa que estuda muito, mas, vamos dizer assim, já é mais realista, sabe que tem um risco grande mesmo tendo muito conhecimento. Então, cara, isso aí ainda acaba piorando muito mais a questão da frustração. E aquele negócio, né, mano? Não adianta você ficar ouvindo tudo que os coach falam, essas questões de se você se esforçar muito, você vai ser recompensado. Cara, nem tanto, né? Porque vamos ser sinceros, tem muita gente que se esforça muito e não chega a lugar nenhum. É aquele negócio, né? O cemitério dos perdedores são silenciosos, né? Você não vê histórias dos perdedores igual você vê dos que conseguiram, né? Às vezes a pessoa se esforçou muito mais do que a pessoa que conseguiu. Às vezes uma questão de sorte, momento certo, oportunidade, algo do tipo. Então, cara, não tem essa de se esforçou muito, é certeza que vai dar certo. Nem sempre, tá? No cemitério tem muita gente que se esforçou muito e não teve sua história contada porque seu esforço não foi recompensado. Então, eu acho que é muito questão disso, tá? Da frustração do Tai Lung e o pessoal se identificar muito com ele. Porque é coisa que acontece na própria vida, né? Às vezes se esforçar demais e não chegar a lugar nenhum e ficar frustrado igual ele ficou. Principalmente se você coloca muita expectativa, cara. Igual tá acontecendo muito com os jovens hoje. Todo mundo bota na cabeça que vai ficar rico de qualquer jeito. Aí vamos lá, o jovem começa uma coisa, um negócio. Aí a primeira derrota que ele tem, ele já fica extremamente frustrado, depressivo, ansioso. Se afunda em vícios, por quê? Não porque ele tentou fazer alguma coisa, ser rico e deu errado. Foi porque ele colocou muita expectativa. Agora, se ele sabe que provavelmente as primeiras vezes não vai dar certo e que ele só vai acumulando experiência para um dia talvez dar certo, né? Conforme vai tentando mais, tem mais chance de dar certo. Ele teria já deixado sua expectativa ali realista. E não algo que, eu vou me esforçar muito, vou ficar aqui 15 horas, 20 horas aqui nesse projeto e vai dar certo. Então, no caso, a frustração ela anda muito de mão dada com a expectativa. Se a expectativa é grande e der errado, a frustração também é muito grande. E isso é um problema. Porque aí, se a frustração é grande, a revolta também é. E comenta aí se vocês concordam ou não e deixem um ponto de vocês. Beleza? Então é isso e até o próximo vídeo. Não era seu destino ser o dragão guerreiro. Não pode me culpar por isso. Como não posso? Quem encheu minha cabeça de sonhos? Quem me fez treinar até meus ossos quase se partirem? Quem me negou o meu destino?